Tá, então vamos lá. Então, hoje eu separei esse link Cuidando dos Calos e Verrugas com os Óleos Essenciais. É um material bem legal, porque até para a gente entender o que é um calo e o que é uma verruga, né? Então, as verrugas, muitas das vezes, parece ser calo, né? E a diferença é porque, assim, a verruga, ela tem aquela área mais espessa da pele que acontece, né? Então, ela possui algumas características diferentes dos calos. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso aí agora. E aí, então, o que são calos? Então, calos são o calos ou aquela calosidade que dá, né? Então, elas são causadas geralmente por pressão ou aquele atrito intermitente, né? E constante. Então, é aquilo que faz até mesmo que a gente machuca com um sapato lá atrás do calcanhar, né? Nos dedos, né? Nos ossinhos dos dedos, principalmente dedo pequenininho do pé. E acontece muito ali aquela calosidade, aquele calo ali. Então, onde tem osso, né? Aquela superfície óssea. Então, geralmente, onde acontecem os calos, né? Então, faz aquele espessamento da pele naquela região, tá? Já as verrugas é um pouco diferente. As verrugas são aquelas alterações da pele, geralmente por um subtipo da infecção por HPV. As verrugas geralmente são dessa linha, tá? São nódulos rugosos. Então, as verrugas são tumorações benignas da pele, mas que são causadas por um agente do HPV, é um subtítulo do HPV, tá? Então, o HPV, ele ativa aquele crescimento anormal da célula, né, na pele, e aí são lançadas para a superfície do corpo, onde formam as verrugas. E aí tem vários tipos de verrugas também, né? Então, essas lesões, que é o que a gente fala, são essas alterações da pele que dão, né? Então, elas podem ser disseminadas, aí tem vários tipos que a gente vai falar também um pouquinho sobre isso. E também até mesmo em áreas. Existem áreas que podem ser atingidas. Aquelas verrugas tipicamente de HPV, né? Que são aí, também têm as suas características. Então, a gente também vai falar um pouquinho sobre elas, tá? E aí eu botei até mesmo aí, olha, então assim, ó, a primeira, essa verruga aí, que é uma verruga plantar. O que é essa verruga plantar? Ela afeta geralmente os pés, que a gente chama assim, muita gente chama de calo, né? Porque elas ficam bem na sola dos pés e pelo atrito de você ficar pisando nela, elas são achatadas. Mas o grande detalhe dessas verrugas é que elas possuem esses olhinhos aí, ó, esses pontinhos escurecidos. Eu lembro de ter tido uma verruga dessa bem na minha sola do meu pé, e como eu era nova, eu arrancava esses olhinhos todinho dessa verruga. E aí quando eu fui tirar, nem a anestesia pegava, porque teve que fazer aquela queimadura, queimaram, né? Fizeram uma queimação para realmente tirar ela. Então, essa verruga, ela não é um calo, é uma verruga mesmo plantar, tá? Ela é muito conhecida como olho de peixe. E tem gente que chama de calo, mas não é, mas é uma verruga mesmo, né? E ela tem a primeira coisa que a gente identifica esse olho de peixe ou essa verruga são esses pontinhos escurecidos, tá? Então é interessante que para a gente observar esse calo. Tem vários tipos, mas geralmente são achatadinhos e tem esses olhos pretos. Já essa do número 2 que a gente está falando aí é uma verruga filiforme, que se chama, é aquelas que são meio murchinhas, né? São finas e alongadas e surgem principalmente na face, assim, né? No rosto, no pescoço, e até mesmo em idosos, que aparecem muito esse tipo de verruga, tá? Essa 3 aí é uma verruga muito comum, né? A gente chama de verruga vulgar,
né? São verrugas geralmente que possuem essa aglomeração, são mais firmes, mais achatadas, né? Que a gente chama, arredondadas, então elas a gente vê muito em locais assim, no joelho, nas mãos, né? Então elas costumam estar ali bem próximos, são irregulares, elas ficam ali juntinhas, são mais juntinhas, né? E essa número 4 é uma verruga plana, que a gente chama, que ela fica bem próximo da pele, elas são pequenas, ela tem aquela aparência bem de plana mesmo, bem justinha ali, né? E frequentemente, às vezes, acontece até mesmo no rosto, né? Assim, nas costas. Ela pode também ter uma coloração maior, né? Mas elas são mais próximas. E tem essa número 5, que essa já é uma verruga genital, né? Então, essa surge na região íntima, geralmente. Essa é tipicamente do HPV mesmo, tá? Então, você tem maior risco de desenvolver até um câncer com ela. Então, a gente tem que observar quando for esse tipo de verruga, porque ela é mais macia, mais rosada e aparece em pontos mais específicos. É tanto que a gente chama ela de verruga genital, tá bom? E aí os calos, como a gente tinha conversado. Então a gente fala assim de calos, as calosidades e tudo. Aquele calo, como a gente fala até muito comum do próprio sapato, que é aquele do dedinho, que quando a gente coloca um sapato, né, mais apertado, que machuca e que só aparece naquele momento, muitas das vezes, até mesmo na minha mão por pegar peso, né, da academia, a gente faz aquela calosidade da mão também, né? Tem aquela de trás do calcanhar, que também é típica do sapato, por aquele atrito o tempo inteiro ali. Então, isso acaba fazendo essa calosidade. E tem aí embaixo, até no coisa que ele fala assim: essa é um calo, é diferente daquela verruga que a gente olhou do olho de peixe. Essa tem outro tipo de espessura de pele, né? Então, essa superfície mais esbranquiçada que a gente diz que é calo, né? Então, assim, ela ela forma esse mais espesso, né? Uma pele mais espessa, mais endurecida. Então, ela causa muito desconforto, é diferente da própria verruga em si, né? Então, o calo incomoda mais, muitas das vezes, do que a própria verruga, a não ser aquele olho de peixe. O olho de peixe, realmente, ela incomoda muito, porque faz outras coisas. Essa calosidade, elas são mais profundas, né? Então, e dolorosas, porque dói mesmo o calo quando acontece isso. Então, e principalmente, uma das coisas que acontece também da diferença do calo para verruga é que o calo geralmente acontece nessas proliferações do osso, né? Onde que tem essas protuberâncias ósseas, é onde eles aparecem pela questão do próprio atrito que a gente tem do dia a dia, né? Da mão, de pegar o peso, do sapato e assim vai. Então, a gente, para até melhorar esse tipo de coisa do próprio calo, a gente precisa modificar algumas coisas, né? O calçado, aquela biomecânica mesmo que a gente tem do dia a dia, ou seja, na minha, que acontece da mão, eu preciso botar uma luva para não ficar fazendo esse atrito do peso e marcando a mão, tá? E aí é interessante que, assim, existem umas características. Quando a gente diz que é uma verruga e quando a gente diz que é um calo. Então, a gente não pode esquecer disso. Todas as verrugas, ela interrompe a linha da pele. Ela não acompanha, ela faz ela aumenta, igual eu mostrei no anterior, que ela cresce, né? Então ela interrompe, ela não fica na mesma diferente do próprio calo, né? São pequenos pontos, tipo sementinhas pretas que elas fazem também que a verruga, né? Que ele para com aquele suprimento do sangue, tá? São dolorosos também, principalmente aquele olho de peixe, né? Quando eles são espremidos. Então, tem isso também. Já o calo, a linha da pele continua, tá? Então, é diferente, só que a pele pode ficar dura ou até morta, mas ela acompanha.
não tem esses pontos, né? Porque eles não tem mais o suprimento de sangue e são dolorosos, tá? Então, essa é uma das coisas que a gente tem para coisa. Mas todos os dois a gente precisa, quando tem dúvida, a melhor opção é a gente ter um acompanhamento e a um dermatologista, até para você ter uma ideia do que é, até porque a questão do HPV também, que pode ser um câncer, e a gente precisa avaliar direitinho. E aí, quais são os óleos que a gente pode fazer uso? Não apareceu. Nesses casos aí, né? Então, a gente tem o orégano, né? Que é a primeira opção que a gente tem para fazer o uso do óleo. O orégano é um excelente óleo para a questão de verrugas e calos, tá? O orégano, ele serve para dermatite, para bronquite, ele é para infecção fúngica, bactérias, pé de atleta, dor de garganta, mas a gente tem que ter muito cuidado com o orégano, porque o orégano queima, tá? Não dá para a gente usar diretamente o orégano na boca, porque queima mesmo, tá? Então, para a gente fazer até o uso do próprio orégano, a gente precisa fazer, usar um palitinho, tá? Abrir ele aqui, suja o palito no orégano, e aí você pode passar, dependendo da verruga, você pode passar diretamente assim, com um palitinho sujo, sujar toda a verruga, tá? Mas cuidado com a pele, porque senão eu já tive situações de pacientes que pingaram direto e a verruga não era tão grande e que foi para a pele e queimou mesmo a pele junto com a verruga, tá? Então, o ideal é eu fazer uso do palitinho para sujar no orégano e passar na verruga. A outra forma é com o esparadrapo, tá? Pegar o esparadrapo e aí a gente faz um buraquinho do tamanho certinho, tá? Pega assim, faz um buraquinho com a tesoura no esparadrapo. Aí faz aquela, igual eu fiz aqui, ó, tá vendo? Um buraquinho aqui, ó. E aí você bota certinho na verruga e aí você pode sujar, tá? Ou você suja aqui para não cair no restante da pele, bota a verruga só para fora, ou então se ela for dessas grandonas, né, que a gente vê, que não é aquela que é plana, né, que é junto da pele, você pode pingar direto, mas não deixar pegar na pele, porque senão vai queimar a pele. Então são essas duas maneiras, são boas assim, mas eu prefiro o uso do palitinho com orégano, tá? Para não ter problema de queimadura na pele, porque senão queima mesmo, gente. Não dá para pingar na boca, tanto que quando a gente faz uso do orégano para imunidade, a melhor opção é usar em cápsula. A gente pode fazer uso do orégano como para verme, né? Antifúngica. Também é uma opção pela cápsula, tá? Nunca usar ela como diretamente na boca, porque vai queimar, tá bom? Principalmente para passar na garganta vai dar ruim, tá? A melaleuca, não apareceu a imagem aí, não sei o que aconteceu. A melaleuca também é uma ótima opção também para fazer o uso para verrugas e para os calos, né? Por quê? A melaleuca é bactericida também, ela ajuda na imunidade, ela também é antifúngica, ajuda nas micoses, né? Quando a gente tem aquelas micoses de unha, a melaleuca é uma excelente opção, junto com o orégano. Quando for aquele unheiro ruim, melhor opção é o orégano, tá? Se não, é uma pessoa mais idosa, evita o orégano, mas pode usar a melaleuca à vontade, que você vai ficar boa. Qual é o tempo de uso? A gente sabe que fungo é muito tempo, no mínimo 1 ano de uso, tá? Então, o ideal é fazer bastante tempo, mais ou menos 1 ano de uso, tanto do orégano quanto da melaleuca para fungo, tá bom? O cravo, excelente o cravo, né? Analgésico, bactericida, fungicida, né? Anti-inflamatório, antiviral. O cravo é muito bom para esse tipo de
de tratamento também para o cravo, porque assim, quando você faz uso desses óleos, até mesmo para esse tipo, tanto do calo quanto da verruga, você primeiro, eu vou passar até lá na frente, que tá lá, a gente pode fazer um escaldapé, vai amolecer a pele, né? Vai deixar aquele calo mais amolecido, aquela água mais morninha, você pode pingar os óleos no escaldapé, e aí você fica aquele tempinho, daqui a pouco você consegue já melhorar aquela pele, né? Você vai fazer aquela retirada daquelas peles mortas, aquela coisa todinha, e aí você pinga e faz o tratamento dela. Então você ajuda bastante, acelera esse processo com esses óleos nesse sentido, tá? Então, sempre você, o objetivo até mesmo de você fazer o uso dos óleos é você fazer essa diminuição do tamanho das verrugas, quebrar elas e reduzir a presença daquele vírus que é contagioso, porque a gente sabe que o HPV também é contagioso, então tem que ter cuidado com isso. Então, ajuda os óleos, faz todo esse processo, tá? Aí eu botei também o lemon, a gente sabe que o lemon é bactericida também, então quando você faz o escaldapé com o lemon, e aí você já vai fazer aquela questão da higienização, e você faz o uso direto com o palitinho, né, do orégano ou da melaleuca diretamente em cima da verruga ou do calo, você já está fazendo todo o processo para essa quebra ou diminuição da verruga ou a quebra dela mesmo, tá? E do calo também. Então, é uma opção boa para você fazer isso com tudo isso, porque tem todos esses químicos, né? Então, esses fenóis que tem aí, essas propriedades, né? Então, vai ajudar bastante nessa questão desse problema na pele. E aí temos essa outra opção também, que é o próprio tomilho, né? Tomilho também é uma opção boa para fazer uso dele, tá? O tomilho, quando você aplica, por ele ser bactericida também, fungicida, então você ajuda a melhorar também aquele calo e aquela verruga ali, tá? Então, você pode aplicar diretamente também. O tomilho não é tão quente como o orégano, mas toma cuidado, principalmente porque você precisa dar uma continuidade. Você pode repetir ele 3 vezes ao dia, né? Quando se for uma verruga grande, se ela está incomodando, você tem como, protege a área e você faz isso. Usa o palitinho, passa, porque senão a pele o tempo inteiro ali com esse óleo muito quente acaba mesmo lesionando essa pele, tá? Então, é importante isso. Mas caiu sem querer, virou. Não adianta jogar água. Então, vai pegar ou o óleo de coco ou o azeite e passa na área. Faz um rolinho até mesmo com algodão e passa na pele aonde você sujou, porque você pode queimar realmente aquela área ali, tá bom? Então, a gente precisa ter cuidado. Copaíba, como anti-inflamatório, a gente está falando de verrugas que tem um subtítulo do HPV. Então, a gente tem que ter cuidado, a gente tem que melhorar a nossa qualidade ali, né? Então, a copaíba é um excelente anti-inflamatório, vai te ajudar nessa questão dessa pele ali, porque senão você pode dar ruim pra gente, tá? Então, cuidado mesmo, tá bom? O eucalipto, excelente. Gente, eu trouxe eucalipto até porque é bactericida também, né? Ele ajuda no sistema imunológico. Então, ou seja, aquilo que a gente está falando da própria verruga em si, que é o subtítulo do HPV, a gente consegue ajudar nesse lado aí, tanto como a copaíba, tá bom? O gengibre é excelente também para essa questão é um detox, é um anti-inflamatório, então ele ajuda nesse outro lado na questão da imunidade com as verrugas, tá? Então a gente pode fazer uso disso, tá bom? Então, mas o principal para uso, tomilho, orégano e melaleuca. Tá? Os outros são para auxiliar, para você fazer exatamente o restante do tratamento, como eu botei aqui, né? Como é que a gente pode fazer uso do escaldapé, né? A gente faz o escaldapé com o lemon, ou com a própria copaíba, ou com o eucalipto, e aí você fica aquele tempinho, vai amolecer tanto o calo como a verruga, e aí você pode fazer uso direto, protegendo a pele,
fazendo aquele buraquinho, né? Pingamos somente no local com o palitinho, sujando a área 2, 3 vezes ao dia. Rapidamente você vai cair essa verruga, tá? E aí vai melhorar muito aquele calo ali também, tá bom? Mas não adianta você botar, fazer o escaldapé, pingar o óleo e continuar com o sapato apertado com relação dos calos. Então a gente precisa melhorar também a qualidade do calçado, né? Porque senão o atrito continua, não vai adiantar. Você vai tirar aquela calosidade toda e ele vai voltar se você não resolver também esse outro lado. A hidratação é importante, principalmente para os calos, né? Quando eu botei até a hidratação com creme, a gente pode usar o creme com o óleo essencial. Não vou usar o creme com o orégano. A gente sabe que vai queimar, mas eu posso usar a hidratação com a copaíba, posso usar com o eucalipto, posso usar com a melaleuca. Então, eu posso usar com esses óleos mais tranquilos para fazer a hidratação dos calos e das verrugas, tá? Principalmente ao redor na pele, porque pode queimar. Então, a gente tem que proteger também a pele, tá bom? O uso tópico, como eu botei aí, do orégano. A gente pode pingar diretamente, como tanto na verruga como no calo, a gente pode pingar protegendo ao redor da pele, que não tem lesão nenhuma, tá? Então, são sugestões que a gente tem para fazer uso deles e não lesionar tanto. Porque, assim, quando a gente fala da própria verruga, é claro que se for uma verruga por HPV mesmo, né, que a gente sabe que tem verrugas que são do HPV, existem sintomas para isso, né? Então, assim, são as verrugas que têm tamanhos, né, variados, atinge mais as vulvas, grandes lábios e pequenos lábios, né, na vagina, colo do útero e de ânus também. O HPV da ardência, tá? A verruga de HPV mesmo, arde, né? Da coceira. Então, como tem essas classificações também, vai procurar um médico que precisa ser tratado, tá bom? As verrugas dos lábios, as das bochechas, céu da boca, língua, também pode ser de HPV, tá? Então, a gente observa como uma verruga comum, é um subtítulo, mas as outras verrugas a gente pode olhar e ver o que é, se tem esses sintomas, é bom dar uma olhadinha, porque precisa ir ao médico e fazer alguns exames específicos para ver a identificação dela. Então, uma que a gente já conhece até mesmo de diagnóstico de verrugas por HPV é aquele, o Papa Nicolau, né? Que muita gente já deve ter ouvido falar, que é um exame que é feito com esfregaço ou até mesmo com coleta de material que vai para laboratório e que você pode identificar o HPV, né? É bom identificar para tratar e resolver isso. Às vezes, assim, é bom senso para saber na questão do próprio óleo e ir no médico e resolver esse problema, né? Então, coisas simples a gente consegue resolver também, melhorando a nossa imunidade, ajustando os calos, as verrugas, mas também se tiver esses sintomas e tiver nesses locais, é bom ir ao médico e tratar, porque pode virar uma coisa muito pior, né? Então, a gente tem que ter bom senso com relação a isso, tá? Então, isso é hoje. Então, vamos